Seja bem-vindo ao podcast A Culpa é do Bartolomeu, um podcast sobre atualidades, opinião e um pouco de história. Aqui com vocês é Thiago Baldin. E aqui é Ricardo, viva. Ricardo! Como o senhor está nessa semana maravilhosa que nós vamos iniciar a nossa série sobre a República, Ricardo? Estou muito bem, tem sido uma semana agradável. Maravilhoso. E estou muito contente por finalmente começarmos a nossa série sobre a República, que já prometemos há 2 episódios. Agora nós vamos iniciar essa série. Eu não sei quantos episódios terão, mas é certeza que pelo menos 4 episódios serão sobre a República, e o objetivo dessa série é ajudar você que está nos ouvindo a entender como o sistema republicano funciona, como a democracia brasileira, portuguesa, americana, que são repúblicas, funcionam, para ajudar na discussão e entender como se está se desenvolvendo essa república contemporânea brasileira. Vamos lá. Vamos para as calinadas primeiro, Ricardo. Bora. Calinadas da semana. Ricardo, semana passada nós falamos sobre o carnaval e essa semana estamos no carnaval. É engraçado, nada a ver com o que eu falei no episódio passado, mas eu nem dei pelo carnaval, não me apercebi que tinha sido carnaval. Como o senhor não percebeu que era carnaval? Até que pessoas me perguntaram, então festejaste o carnaval? E eu, mas foi carnaval? O que dá para perceber a minha ligação forte com o carnaval. Percebi. Hoje eu estava assistindo o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, Ricardo. E que tal? Eu vi a Mangueira entrar. A Mangueira? Isso é o quê? É uma escola de samba. Ok. É um trocadilho do carnaval. Todo mundo pergunta se você viu o carnaval do Rio de Janeiro e viu a Mangueira entrar. E se alguém responde que não, aí você fala, tava escuro? Pronto, era o que eu estava à espera. Ah, olha só, maravilhoso, Ricardo. Mas, bom, uma das carinadas sobre o assunto da semana passada é que eu estava falando sobre a possibilidade de padres casarem na Amazônia, e isso foi um tanto quanto impreciso da forma que eu falei, Ricardo. Então, a questão do celibato na Amazônia é que existem casos que, como é muito difícil o acesso em determinados lugares dentro da Amazônia, existem famílias que elas fazem as tarefas eclesiásticas enquanto o padre não está lá. E por homens e mulheres serem casados, eles têm uma certa limitação até onde eles podem fazer missas e tudo mais. E essa possibilidade de colocar padres sendo casados para a questão da Amazônia, iria ajudar essas famílias que já fazem tarefas eclesiásticas, já trabalham para a igreja, poderem fazer as missas completas com a Eucaristia e fazer todos os processos que um padre pode fazer, porque há lugares lá que padres só vão uma vez a cada 6 meses na Amazônia. E essas famílias vivem lá e elas têm acesso para poder fazer muito mais coisas, eles só não podem fazer porque as regras da Igreja Católica não permitem. Ok, o que parece dar então ainda mais força a essa proposta. Esperemos que venha a ser implementado. Exato, e aí isso é uma das principais razões. Eu não desenvolvi nessa parte muito, mas é uma das razões sobre essas famílias que já vivem lá poderem fazer isso e também poderem ter o apoio necessário para conseguir se estabelecer numa pequena região, porque os padres eles não vivem nessas regiões isoladas, né? Então essa era a grande questão, Ricardo. Muito bem. Você tem alguma coisa para dizer também, Ricardo? Tenho uma coisa para dizer esta semana. Não é propriamente uma calinada, é antes uma correção. Entendi. Numa nota um pouco menos erudita. Nós na semana passada, como aquelas pessoas que fazem apostas porque acham que nunca se vai cumprir, eu tenho sempre muito medo que se venham a cumprir as coisas. Há um risco, Ricardo. Há sempre um risco. Embora que baixo, há sempre um risco. E então, o que eu disse a semana passada foi que iria ao Carnaval do Brasil se me pagassem o bilhete para o Brasil. O que eu quero corrigir tem que ser o pagar o bilhete para o Brasil
e do Brasil de volta para a Austrália. Assim eu vou entendi, e participo nas Ricardo. festividades carnavalescas. Assim Maravilhoso, Ricardo. Então tá perfeito. Eu vou iniciar o crowdfunding semana que vem. Força. Maravilhoso. Como é que, por acaso, isto podes cortar depois do episódio, mas Sim. se o crowdfunding, se as pessoas puserem lá dinheiro e depois, se não chegar ao limite, o dinheiro volta para as pessoas? Volta pras pessoas. Eu já participei boa. de um crowdfunding de um amigo meu que ele fez um jogo de tabuleiro, não deu certo, e aí foi cancelado e o dinheiro voltou atrás. Boa. Ok. Tranquilo. Né? Mas, só dizendo, se isso acontecer, a gente vai começar o nosso vlog na internet também, Ricardo. Isso também fica prometido. Prometido. Então a gente passa não só de um podcast, mas nós vamos ser vloggers. Meu Deus. Não sei se o mundo está preparado para a minha face. Eu também não sei, cara. Acho que não. Outra coisa que eu queria falar sobre o momento das calinadas é sobre uma pergunta que me mandaram. Mandaram uma pergunta assim: por que o senhor só fala mal do presidente Jair Bolsonaro? Eu vou explicar de uma forma bem simples e bem didática. Eu falo mal do presidente da República porque ele é o presidente da República. Eu trato qualquer presidente da República de uma forma bem, como eu posso dizer, como a minha mãe me tratou na escola. É assim, se você tira 10 ou se você faz uma coisa certa, você não faz mais que a sua obrigação. Mas se você tira 2 numa prova, o pau vai comer. E é a mesma coisa com o presidente. Eu não vou ficar passando a mão na cabeça de qualquer líder, presidente da República, governador, prefeito, para cada coisinha certa que ele faz. Se ele faz, ele tem que fazer pelo bem do povo brasileiro. E se ele faz uma merda, ele tem que ser criticado, tem que tomar paulada e ele tem que aceitar isso, porque nós vivemos num país livre e ele tem que tomar porrada sim. Como eu bati muitos anos no PT, como eu bati muitas vezes no Temer e como estou batendo no Jair Bolsonaro. Desses 3, para mim, até agora, desses últimos anos, o melhor que a gente teve para o Brasil, na minha perspectiva, foi o Temer. Fez muita bosta? Fez. Mas conseguiu arrumar muita coisa que estava quebrada. Então, gente, se você se incomodou com as pauladas do Jair Bolsonaro, vão continuar, e se ele continuar a fazer bosta, vai continuar mais forte ainda. E é o espírito da democracia. Exato. E vamos para a nossa série da República. Ricardo, Oi. Vamos começar pela pergunta mais básica possível. O que é uma república, Ricardo? É uma grande pergunta, Tiago, e ainda bem que me fazes essa pergunta. Olha só. Ora bem, uma república, ou seja, o conceito de república, como nós podemos imaginar, já teve várias definições diferentes. Hoje em dia, a república é entendida como uma forma de governo em que um Estado é dirigido por representantes dos cidadãos. Ou seja, a classe política representa, de alguma forma, a generalidade do povo. Ou seja, pode ser eleito direto, indiretamente. Exatamente. Podem haver cotas, podem haver grupos que representam essas pessoas direto ou indiretamente, né? Uhum. E normalmente a ideia de república, o conceito de república hoje em dia está também associado à ideia de uma Constituição como sendo um conjunto de regras que definem o funcionamento dessa república. Então é aquela coisa, vamos imaginar, vamos tentar botar aquela coisa que o brasileiro entende, Ricardo. Bora! A república é tipo um time de futebol, certo? Que você tem um objetivo, que é fazer esse time pra frente, ou seja, o país ir pra frente. Sim. Só que as pessoas que estão ali, elas não são escolhidas simplesmente pelo talento, elas são eleitas, né? Então vamos imaginar que o Corinthians, o senhor conhece o Corinthians? Já ouvi falar. Qual Essa é a equipa do Jorge Jesus? Não, pois não. Não faço a menor ideia, faz muito tempo que eu não assisto o jogo Peço do Corinthians. desculpa. Mas vamos imaginar o Corinthians, que ele vai lá e ele tem que fazer a sua campanha para jogar, e os torcedores do Corinthians escolhem os jogadores que vão participar desse time. É sério? Não é assim, só tô dizendo que seria assim, Ricardo. Era muito engraçado. Se fosse uma democracia, Ricardo. Era muito engraçado. Se fosse uma república, ele seria decidido pelo povo. Uma república democrática, o povo iria escolher, né? Certo. Entendeu? Entendi.
Isto era uma metáfora, senhores ouvintes. Isso, meu senhor, uma metáfora, eu não tô falando sério. E a Constituição são as regras do jogo. Então, as pessoas são escolhidas e elas têm que jogar de acordo com a regra. Voadora na cara pode, Ricardo? Não. Então, o que acontece? Essa pessoa ela é expulsa, ela tem que seguir as regras ou ela vai ser punida. Isso é um princípio da República, não é, Ricardo? É isso mesmo. A ideia é que os representantes eleitos, de forma direta ou indireta, sejam accountable pelas suas ações. Eu acho que é bom usar o termo em português. É verdade, mas falhou-me. Qual é o termo em português? Sejam responsabilizados. Responsabilizados. Exatamente, pelas suas decisões e a ideia, lá está, do funcionamento da República é que se eles fizerem um mau trabalho, que poderão ser substituídos na próxima eleição. Isso eu acho que é o principal coisa que nós temos que pensar, né? Que dependendo da república que nós estamos falando, algumas repúblicas têm formas mais eficazes de retirar maus governantes, não necessariamente governantes que são ilegais, que fazem coisas ilegais, corruptos, mas mal governantes a ponto de não conseguirem governar, né? E isso são sistemas republicanos que conseguem fazer. Mas isso a gente vai discutir mais pra frente. Mas um principal foco da república moderna que a gente tem, né? A república contemporânea que a gente vive, é exatamente isso, né? O ponto-chave é você poder tirar o líder que está ali. O líder que representa aquela sociedade, ele pode ser retirado. Ao contrário de um monarca, né, Ricardo? É, porque em monarquias o chefe de Estado não é eleito, normalmente vem de uma linha hereditária e lá está, não pode ser responsabilizado, até porque na maioria vamos falar só nas monarquias constitucionais, que são muito parecidas às repúblicas na forma de funcionamento, excepto na eleição do representante máximo do Estado. Esse representante do Estado não pode ser retirado nessas circunstâncias. Sim, e essa é uma dos pontos que tem muita gente que defende que monarquias são melhores que uma república. É isso que eu acho interessante no Brasil, porque tem gente que acha que o Brasil, se fosse uma monarquia, seria melhor. Mas isso é uma discussão que a gente pode deixar para outro carnaval. É. Podemos ter um episódio sobre a monarquia. Sim, eu acho que a gente vai poder desenvolver essa parte da República em muitas coisas. Essa série pode ser gigantesca. Por isso que eu não quero dar uma quantidade de episódios. Ela pode vir e vamos ensinar as pessoas que, como eu falei, o objetivo dessa série é ensinar as pessoas a entender melhor o sistema político e poder discutir com outras pessoas. Eu vou querer muito que você que está ouvindo passe essa informação para frente. Se você quiser passar o podcast, melhor, mas se você quiser passar apenas o conhecimento, já é uma vitória pra gente. É muito bom. Maravilhoso. E, Ricardo, vamos falar um pouco sobre como as repúblicas surgiram, Ricardo? Então, as primeiras repúblicas, temos registro das primeiras repúblicas no mundo ocidental, na região da Grécia e de Roma, certo? Sim. Naquelas cidades-estado, tipo Esparta, por exemplo, de que todos nós já ouvimos falar. Atenas, exatamente. Que foi basicamente aonde surgiu essa filosofia e o termo república, né? Do latim vem de res publica, que é coisa pública, né? Como gerenciar a coisa pública. Era bem diferente do que a gente tem hoje, né? A questão de democracia não era algo real na época, né? Não era um processo real, porque se a gente for pensar a República Romana surgiu em 509 a.C. Porém, o formato da República Romana, com o seu Senado, ele surgiu em 753 a.C., antes de Roma ser uma república. O que é muito interessante. Sim, e o engraçado é que o termo Senado tem esse nome do latim senex, que em tradução livre significa homem velho. Você já parou para pensar numa coisa dessa? O Senado em Roma antes, ele era formado pelos patriarcas das famílias de Roma. Não, quando a gente fala família, não pense na família igual seu pai e sua mãe, né? Naquela época existia um patriarca, tinha uma linha gigantesca de pessoas abaixo dele, sendo uma linhagem de sangue ou não.
Porque sem a linhagem da família mesmo, tem a linhagem dos servos, que não necessariamente eram escravos, eram pessoas pagas que trabalhavam, mas viviam na mesma região. E essas pessoas que eram os patriarcas poderosos, eles criaram um senado que começaram a decidir pelo futuro de Roma. E naquela época eles decidiam e escolhiam o imperador. Eles escolhiam o rei, que ficaria... Não é rei, é imperador, eu acho, na época. Sim. É assim, aquilo evoluiu de um sistema em que o Senado nomeava 2 cônsules, que eram eleitos por um ano, e a ideia, e isto é muito interessante, a ideia, segundo o que li sobre isto, era que, havendo 2 cônsules, um seria o contrapeso do outro, para que ninguém concentrasse um poder absoluto e sem nenhuma responsabilização. Que isso depois é bem interessante. É muito interessante nós aqui já vermos nestas proto-repúblicas, já vermos estes aspectos que se vieram a tornar fundamentais na definição contemporânea que nós temos de república. Sim, isso é algo bem interessante que a gente tem que pensar, né? Porque o princípio da república que a gente tem hoje, das democracias, é toda essa questão de não dar poder absoluto a uma única pessoa, né? Sim. Porque se essa pessoa tem um poder absoluto, ela pode fazer o diabo. Então, se você realmente, nesse processo, você tem 2 cônsules que eles se contrapõem entre eles, é o princípio dos 3 poderes que a gente vai falar lá na frente, né? Que eles têm que se contrapor para tentar manter um relacionamento saudável para fazer o país ir para frente, né? Para fazer a evolução do país. Temos estas primeiras repúblicas da Idade Antiga, que depois, durante os séculos, foram se expandindo, e nós, durante o período do Renascimento, ou seja, nos séculos XIV, XV, XVI, ainda temos algumas, digamos assim, réplicas destas repúblicas, destas cidades-estado. Por exemplo, em Itália, com a República de Veneza, porque lá está, a Itália, como nós a conhecemos hoje, também é muito diferente. Sim, a toda Itália a Europa. Eram vários reinos, né? Não era exatamente... Muitas regiões da Europa não eram definidas como reino, né? Elas não tinham uma identidade, a não ser o reino de Portugal, né, Ricardo? É verdade, o reino de Portugal, que é um reino muito antigo, mas isso não é de todo a norma dos países europeus, por exemplo. Exato, porque eles eram sempre divididos, né? E depois eles se reuniram, né? Todos aqueles impérios que só se extinguiram verdadeiramente depois do final da Primeira Guerra Mundial, todos estes países que nós conhecemos hoje eram, na verdade, parte de vários impérios que foram mudando e conquistando e perdendo território ao longo da história. Sim, Império Austro-Húngaro, Império... Exatamente. Por aí vai. Isso é bem interessante. E então, naquilo que nós hoje conhecemos como a Itália, havia também muitas destas cidades-estado já bem dentro do período do Renascimento, que também eram designadas à altura por repúblicas, lá está, numa acessão um pouco diferente daquela que nós temos hoje. E aí, nesse período da Renascença, Ricardo, foi quando a gente começou a ter os filósofos que começaram a erguer esse alicerce que a gente tem hoje, desse liberalismo, dessas repúblicas mais liberais, e não liberal do sentido de liberalismo contemporâneo, né? Um liberalismo antigo, onde você tinha as liberdades individuais estavam começando a ser construídas, né? E você estava tentando dar mais liberdade ao público, ao povo. Sim, é o liberalismo no contexto do século das luzes, do iluminismo, e então no século XVI nós começamos a ter alguns filósofos que pensam e escrevem muito sobre estes temas, sobre a forma como os países podem evoluir, como o povo pode evoluir no sentido de uma virtude, no sentido de melhorar a vida da população e de estender as liberdades. E então encontramos definições do século XVI de um filósofo francês chamado Jean Bodin, que dava uma definição bastante alargada de república, que segundo ele podia até incluir aquilo que nós hoje chamamos monarquias constitucionais, porque segundo ele todos os regimes de governo que fossem caracterizados pela defesa do bem comum, e aqui novamente temos aquela ideia da res pública, poderiam ser caracterizados como repúblicas. E se nós olharmos, por exemplo, para o Reino Unido dos dias de hoje, que é uma monarquia constitucional, nós vemos exatamente essa definição. É uma democracia onde se pode dizer que, a bem ou mal,
com tudo o que tem acontecido com o Brexit, com tudo isso tudo, é uma democracia que tem como finalidade que os representantes eleitos pela população avancem e façam o melhor possível para o desenvolvimento do país. E tomem as decisões baseadas nessa representatividade, né? Isso mesmo. Porque hoje a rainha e os representantes da coroa, eles quase não têm nenhuma influência em cima de como o país é gerido, né? O que eles falam, o que eles fazem é basicamente são escolhas dadas pela Casa dos Comuns, né? Sim, hoje em dia são mais figuras institucionais do que propriamente constitucionais, no sentido em que já não têm nenhum poder real, na maior parte dos casos. Eles ainda têm, né? Se eles quiserem dissolver o parlamento ou derrubar o primeiro-ministro, eles têm poder para isso. Sim. Não é à toa que aqui na Austrália, na década de 70, houve uma deposição do primeiro-ministro pelo governador daqui da Austrália, o governor, que seria o representante da rainha no país. E isso se tornou tão controverso que tem gente que chama isso de um golpe de Estado. Não só chama, tem documentos da CIA mostrando que teve envolvimento do governo americano com isso aqui na Austrália por causa de coisas como estatizar empresas, que os Estados Unidos não gostam muito, né? Não gostam. E pra você ver como isso é interessante a gente pensar, porque não acontecia nada disso de interferência do governor na Austrália, que aqui é uma monarquia constitucional também, né? Uhum. E não acontecia nada desde o início do século XX, que só teve algo em 1904, depois teve isso em 1970 e alguma coisa, e isso se tornou extremamente controverso por muitos anos, né? Então isso demonstra como a monarquia, os monarcas, eles não têm influência quase alguma em cima das escolhas dessas monarquias constitucionais, né? Hoje em dia seria muito controverso que o monarca, lá está, novamente, numa monarquia constitucional, usasse os seus poderes para fazer alguma mudança de fundo que não fosse depois sufragada pela população. Mas voltando àquela definição que até incluía as monarquias constitucionais dentro da definição de república, dessa definição estavam excluídos todos os regimes tirânicos, por exemplo, as monarquias absolutas, e por definição todos os regimes opressivos, despóticos, que não tivessem como pedra fundamental essa defesa do bem comum. Isso é uma coisa interessante que você percebe que ao decorrer dos anos, por exemplo, com a Revolução Russa, quando eles depuseram os czares, foi exatamente para acabar com aquele reinado tirânico que só defendia os bens comuns dos monarcas, né? E isso foram quase... Isso foi século XVI, a queda dos czares foi no início do século XX. Então foram quase 4 séculos depois que isso aconteceu e já haviam filósofos discutindo sobre isso. É verdade. Sim, isto teve repercussões por todo o mundo. Em Portugal, por exemplo, já bem dentro do século XIX, depois da independência do Brasil, houve uma guerra civil entre os absolutistas e os constitucionalistas exatamente pela mesma razão, ou seja, não para instaurar uma república, mas para se instaurar um regime constitucional que pudesse dar mais alguma legitimidade ao poder do rei para que fossem eleitos representantes da população para um parlamento. E isso quer dizer, isso no século XIX vocês ainda não tinham um parlamento? Não, então houve a Carta Constitucional, se não estou em erro, em 1820, pouco antes da independência do Brasil. Depois toda aquela altura foi muito atribulada com a independência do Brasil, e só que depois houve um retorno de outra linha sucessória daquela Casa Real que defendia um regime absolutista, e isso só ficou definitivamente esclarecido depois do final da Guerra Civil em 1834. Em que ganharam os constitucionalistas, e finalmente Portugal foi uma monarquia constitucional até à deposição da monarquia em 1910.
O Senado Federal Brasileiro ele foi criado em 1824, ainda no reinado de Dom Pedro I, onde foi criada a primeira Constituição Imperial do Brasil de 1824. Olha só que coisa, Ricardo. Muito interessante. E pensar que o Brasil depois, nós depusemos o nosso imperador com um golpe de Estado, que foi o que nós chamamos de Proclamação da República. Não teve banho de sangue, não teve guerra, não teve nada. Mas a gente falou, aí irmão, sai daí que aqui é nós. Foi mais ou menos o que aconteceu em Portugal 20 anos depois. Portanto, o Brasil foi em 1889, se não estou em erro. Isso, exatamente. E em Portugal aconteceu muito semelhante em 1910. E falaram, sai daí. Sai daí. E o rei foi para o exílio em Inglaterra, onde morreu. Olha só que coisa engraçada, porque o rei do Brasil foi para o imperador do Brasil, Dom Pedro II, foi para exílio em Portugal. Pronto. E morreu alguns anos depois. Desgosto. Ainda durante a monarquia portuguesa. Caso contrário, os republicanos não o teriam deixado lá. E sabe uma coisa interessante? O Brasil, nessa época, antes da proclamação da República, ou do golpe da República, cada um defende o que quer chamar, foi um golpe, mas a gente chama de proclamação, que é o nome oficial. O Brasil tinha algo muito semelhante ao que a Austrália está fazendo hoje. Então. O Brasil tinha um plano que estava esperando o imperador morrer para se tornar uma república. E vamos ver se isso não vai acontecer também com a Austrália, é verdade. Eu não sei se isso vai acontecer, mas eles têm esse plano, né? O Turnbull fez isso, né? Vamos esperar a rainha morrer para virar uma república. Vai ser uma discussão interessante. Vai. Vai ser engraçado estar aqui nessa época. Então, mas voltando à nossa conversa sobre a república e a definição de república, porque fizemos aqui uma grande tangente. Sim. Sobre as monarquias constitucionais. Interessante. Quando é que nós começamos, Tiago, a ter as primeiras repúblicas contemporâneas, aquilo que nós hoje associamos ao conceito de república? Existem dois grandes eventos que transformaram o mundo, né, no que a gente tem hoje, né? O primeiro evento foi a Revolução Americana, quando os estados americanos, ou seja, as colônias americanas da época, viraram para a Inglaterra e falaram, olha, a gente está cansado desses impostos aqui, nós não temos representação, no taxation without representation, que eles queriam uma representação, eles queriam fazer parte dessa monarquia constitucional, só que não tinha representação nenhuma. Então era basicamente a Inglaterra tomando decisões pelos Estados Unidos, sem os Estados Unidos ser, na época que não era Estados Unidos, né, eram as colônias, sem eles terem nenhum envolvimento com isso. Um exemplo que eu poderia dizer hoje, para você fazer um paralelo, a França ela tem os territórios chamados territórios ultramarinos, e um deles é a Guiana Francesa. E a Guiana Francesa vota na eleição francesa. Eles têm representatividade. Naquela época, esses territórios não tinham, né? E a Revolução Americana foi um marco para a questão da República, porque quem criou o conceito de presidente foram os americanos, Ricardo. Ora bem. E 250 anos depois, falha-me agora as contas de cabeça, temos Donald Trump. Maravilhoso, o homem laranja. Que bom. O rapaz que tem o ânus parecendo um Cheetos. Mas isso é uma coisa interessante, porque o conceito de presidente que foi trazido pelos Estados Unidos, e a gente tem que pensar que o conceito de presidente não existia antes disso, né? Porque não tinha a ideia de se ter um líder eleito que seria o chefe de Estado. Era algo relativamente... Era algo novo, e a grande ideia de fazer isso é você poder tirar esse líder caso ele faça alguma coisa. Por isso que eles também introduziram o conceito do impeachment. É verdade. Lembra que a gente falou sobre democracia em vertigem, sobre o termo impeachment, e o senhor trouxe impugnação, e também a tradução pode ser impedimento. Talvez seja por isso que nós usamos impeachment, porque isso foi algo criado nos Estados Unidos, efetivamente. Sim. E é uma... Lá está, agora falando aqui da relação entre democracia e república, nós temos esse tipo de repúblicas, que são as repúblicas em que o chefe de Estado, eleito pela população, acumula o poder executivo,
E há repúblicas, como é o caso da República Portuguesa, em que o chefe de Estado, também eleito diretamente pela população, não tem poder executivo, é só uma figura titular do Estado, mas não tem verdadeiramente poder executivo, e o governo emana diretamente da Assembleia da República, não da eleição do presidente. A posição do presidente em Portugal, ele é como se fosse um chanceler, né? Ele é uma pessoa que... Para o Brasil seria chanceler, que é a pessoa que tem... ele é o rosto de Portugal para o resto do mundo, né? Sim. É porque se a gente fala chanceler, se a gente fala da Merkel, pode ser um outro termo. Para o Brasil, chanceler é o nosso ministro das Relações Exteriores. Sim. Que é a pessoa que faz os acordos internacionais, conversa com o Donald Trump, faz esse meio de campo, correto? Sim, dos poucos poderes que o Presidente da República tem em Portugal consagrados na Constituição, constam exatamente as relações internacionais. Também há um Ministro dos Negócios Estrangeiros que divide essa tarefa com o Presidente da República. E normalmente o Presidente da República nunca se sobrepõe ao elemento do Governo, ou seja, ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas tem esses poderes consagrados constitucionalmente, para além de ser o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, de ter aqueles poderes de declarar guerra e paz e de poder dissolver a Assembleia da República. É o presidente que declara guerra em Portugal? É sim. Olha só, então se ele falar guerra contra a Espanha amanhã, não precisa votar nada. Não, é só... Olha! Por acaso não tenho a certeza, é uma coisa que eu tenho que confirmar, talvez apareça nas calinadas da próxima semana. Olha só, o senhor lembra de pesquisar isso aí. Vou pesquisar, mas sim, é o presidente que declara guerra e pode declarar paz, mas lá está, são duas formas diferentes de implementar a República. Sim, enquanto no Brasil a gente tem o presidente da República, que ele é o chefe de Estado e ele é o chefe do executivo, né? O chefe do governo. E a gente tem no Brasil uma coisa que, pelo formato que foi feito, a gente chama de presidencialismo de coalizão. Qual que é o termo de presidencialismo de coalizão? Quando você tem um parlamentarismo, que é igual tem em Portugal, o governo principal ele tem que normalmente formar uma coalizão, né? Se ele não tem um partido maior. Certo ou não? Sim. Em Portugal... Sim. Na democracia portuguesa sempre foi necessária a formação de coligações, como é o que acontece, por exemplo, na Alemanha e em outros países europeus. Porque tem vários partidos, né? Não é uma coisa igual nos Estados Unidos, que é bipartidário. Exatamente. Então, como no Brasil é a mesma coisa. No Brasil é praticamente impossível um partido ter a sua maioria no Congresso, a maioria absoluta. O chefe de Estado e o chefe do governo, que é o presidente da República, ele tem que fazer uma coalizão com o Congresso e com o Senado de múltiplos partidos para conseguir tentar governar. Isso está na Constituição? Isso está na lei? Não, mas é o que isso que acontece para se conseguir governar no Brasil. O que Jair Bolsonaro está fazendo hoje é cagar para isso. Ele não tem uma base, ele não tem nada e ele quer usar literalmente o Congresso como se fosse um cartório. Ele manda a lei, eles carimbam e tá tudo certo. E não é assim que funciona. Você tem que formar uma base e ele não tem. E essa é uma grande diferença, né? A gente falou da Revolução Americana, mas a gente não pode esquecer da Revolução Francesa e as influências que ela trouxe para a sociedade atual das repúblicas que a gente tem hoje, né? Que trouxe algo muito importante para o que a gente tem, né? no dia a dia, que é essa separação entre igreja e Estado. Né? Sim, a primeira ideia de um Estado secular, um Estado laico, também aparece em parte com a democracia americana, mas principalmente com a democracia francesa, em que pela primeira vez se estabelece um Estado que de certa forma é até hostil à religião, certo? Sim, que com o movimento dos jacobinos. Sim, eles eram... E essa eu acho que é uma das coisas que a gente pode criar a diferença entre os Estados Unidos, como eles se desenvolveram, que os Estados Unidos, por mais que eles se definiam como uma república cristã, porém existia liberdade religiosa. Os Estados Unidos foi o primeiro país do mundo a botar em sua Constituição a liberdade religiosa. Né? E enquanto na Revolução Francesa era aquela separação total do Estado e Igreja, porque a gente sabe qual é a influência da Igreja Católica em toda a Europa por muitos anos, e isso a gente consegue entender, né? Como
como isso cria um impacto tão grande numa revolução e fala, não, igreja aqui não, desculpa, não. E é muito interessante porque a Revolução Francesa aconteceu entre 1789 e 1792, acho eu, que foi quando foram morto o rei Luís XVI e a grande Maria Antonieta. Maravilhosa. E mais de um século depois, em 1910, em Portugal, quando foi instaurada a República, houve um movimento muito, muito semelhante, em que Portugal sempre foi um país profundamente católico, ainda hoje em dia é, mas na altura, em 1910, foram feitas muitas perseguições a padres e todas as ordens religiosas que já tinham sido extintas durante o século XIX, foram perseguidas, muitas igrejas foram fechadas e transformadas em armazéns militares, porque também coincidiu com o eclodir da Primeira Guerra Mundial, sim. Então, toda essa parte da instauração da República em Portugal, nessa separação muito radical e até hostil entre o Estado e a Igreja, aconteceu da mesma forma mais de um século depois, o que é muito interessante. Isso é bem interessante, porque é uma ruptura, né? Uma ruptura do Estado, que o conceito de Estado sempre existiu, né? Você tem os estados, ou era controlado pela monarquia, que definia aquele espaço de terra que era dele, mas ele tinha as regras e as leis deles ali, só que tinha toda aquela influência da igreja, que influenciava a vida de todo mundo, e quando o Estado rompeu com a monarquia e se tornou do povo, o povo virou e falou, não queremos mais a igreja dominando nas nossas escolhas diárias, e vem o conceito do Estado laico, né? Uhum. Isso eu acho muito legal. E por último, só para terminar esse pensamento, a gente tem que entender que o principal conquista desse movimento revolucionário, tanto americano quanto da Revolução Francesa, foi permitir que, vamos botar umas 40 aspas aí, Ricardo, que qualquer pessoa pudesse se tornar o líder do país. É verdade. Sim, porque como nós sabemos, hoje qualquer imbecil pode, né? Como é aprovado pelos exemplos, vou só falar dos Estados Unidos, não há nenhum outro que venha à cabeça. Não existe nenhum outro país completo imbecil no poder. Nenhum. Mas sim, teoricamente qualquer cidadão poderia ascender a esse lugar de líder do Estado. No entanto, nós sabemos que não era bem assim. E que, por exemplo, apesar da Constituição americana começar com aquela bela frase de we the people somos todos iguais perante a lei, nós sabemos que não foi bem assim. Não foi bem assim durante mais de um século. Não foi mesmo. Bom, Ricardo, a gente, nem todo esse processo da revolução e todo esse processo de pensamentos, pensadores, filosofias, a gente pode trazer alguns nomes que ajudam a entender toda essa evolução, né? Que seria o Maquiavel, Montesquieu, John Adams, James Madison. A gente pode falar de alguns deles, né? O que você pode me dizer sobre Maquiavel, Ricardo? É verdade. Então, nós já falámos aqui do Jean Baudin há pouco com aquela primeira definição de república e falando da separação entre o Estado e a Igreja, nós encontramos isso na obra de Maquiavel, por exemplo. Tu já leste O Príncipe? Eu não li, desculpa. É um livro... Eu também não. Estava a contar que tivesses lido, Tiago. Merda. Não, mas por acaso é um livro que eu tenho há muito tempo na minha lista de próximas leituras, mas nunca cheguei a pegar. Mas em muitas das obras do Maquiavel, e O Príncipe é uma delas, aparecem algumas daquelas ideias que se vieram a tornar fundamentais na definição de república contemporânea, e Maquiavel, uma das coisas de que fala é a importância do Estado laico, porque segundo ele, entre outras coisas, o poder deve emanar do povo, como é óbvio, deve servir o bem comum, mais uma vez a noção de res pública, e não deve ser condicionado por outras forças que possam não ter os mesmos objetivos, como por exemplo a Igreja. Como nós sabemos em muitos países, e estou a olhar para ti, Portugal, muitas das vezes a Igreja foi uma força contra o desenvolvimento,
no século XVIII contra o Iluminismo, com a Inquisição. A gente não precisa só falar das forças que a igreja foi contra, né? Também a gente pode falar dos princípios e das ideias que a igreja empurrou, né, para as pessoas. Sim. E desceu goela abaixo. Sim, né? exatamente. Não é simplesmente bloqueia, simplesmente essa vai para os dois lados, né? Bloquear e te trazer ideias e princípios que você tem que aceitar e pronto. Sim, os dogmas. Mas pronto, então a ideia de Maquiavel era que nenhum poder e que nenhum Estado fosse condicionado por estas forças externas, digamos assim, e cuja preocupação fundamental poderia não ser o avanço da sociedade ou o bem comum. Sim, e essa é uma coisa que está bem em voga no Brasil, vamos dizer assim, para usar um termo bem de moda, tá meio na moda no Brasil questionar o Estado laico, porque o Jair Bolsonaro, na sua campanha, ele usava o termo "comigo não vai ter essa historinha de Estado laico, não". Porque ele não entende o princípio que, se você é uma pessoa que é do legislativo, mas isso a gente vai discutir mais pra frente, uma pessoa do legislativo, ela pode ter os princípios dela que podem não ser laicos. Mas quando você bota uma pessoa no poder executivo, o Estado, ele é um representante do Estado, ele é o Estado, né? Ele é o chefe de Estado. Esse desgraçado tem que ter atitude laica. Só que isso não entende, né? Mas isso a gente vai discutir quando a gente falar da divisão dos poderes mais pra frente. Vamos falar de Montesquieu. É verdade. Ricardo, o que você acha de Montesquieu, Ricardo? Acho muito bem, era uma pessoa excelente. Sim, Montesquieu também foi outro dos grandes pensadores cujas ideias nós hoje encontramos na definição de república. As coisas que ele escreveu inspiraram pessoas como Thomas Jefferson, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. E aqui encontramos a ideia da separação do poder como limite, ou seja, como aquele sistema, como já falámos, de pesos e contrapesos, sim. checks and balances, é encontrado aqui na obra de Montesquieu e está muito bem plasmada na Constituição dos Estados Unidos. Encontramos muitas referências à obra de Montesquieu, sendo a principal delas a separação de poderes. Bom, então a gente viu que Montesquieu ele realmente cria essa divisão do legislativo, do executivo e do judiciário para princípios da república democráticas, né, Ricardo? Porque a gente também tem repúblicas que não são democráticas, não é? E isso é outro tema interessante da definição de república. É aquela discussão de repúblicas autoritárias serão na verdade repúblicas. Ou seja, se nós temos um poder que não emana do povo, que não tem aqueles pesos e contrapesos, será que estamos na verdade a falar de uma república? Posso dar aqui, por exemplo, o caso português durante o século XX. A dada altura, depois da Revolução que instaurou a República, veio um golpe militar em 1926, que instaurou o regime do Estado Novo. E o Estado, apesar de continuar a ter como titular um Presidente da República, era um cargo completamente esvaziado de poder, e todo o poder estava concentrado nas mãos do Presidente do Conselho, o atual Primeiro-Ministro, que exercia o poder sem nenhum controle, apesar de haver uma Constituição. Exatamente. Mesma coisa no Brasil, no Estado Novo, quando Getúlio Vargas assumiu o poder por um golpe de Estado. Ele teve poder absoluto por muito tempo. A gente teve uma revolução constitucionalista tentando implementar uma Constituição. Ok, conseguiu por alguma coisa ali, mas não resolveu o problema. E Getúlio Vargas tinha poder absoluto, que era o nosso Estado Novo, que ele botou todo mundo para correr. E esse é o conceito. Ainda é uma república, não há os pesos e contrapesos. Mesma coisa a República Popular da China, Ricardo. Também é um belo exemplo de China, Coreia do Norte, um pouco mais extremo, mas são bons exemplos de países que se autodenominam repúblicas, mas é discutível se poderão mesmo ser consideradas repúblicas à luz destas definições que temos vindo a falar. Por exemplo, a China é definitivamente um Estado laico, e é um Estado laico até à força. Mas não tem outras características que a possam definir como república, como por exemplo
tão simplesmente as pessoas não poderem eleger os seus representantes. Mas é que vem esse caso, né? A China não é uma democracia, porém a China tem os pesos e contrapesos para lidar dentro do próprio partido, né? Eu tava analisando como a política na China funciona, e vendo com esse caso aí também do coronavírus que está acontecendo, você vê que a China, o partido funciona igual uma empresa. Você tem um conselho ali dentro que, se você começa como se fosse um prefeito, vai crescendo, faz a cidade crescer, você sobe de cargo, vai subindo, até você talvez virar o presidente da China. O presidente da China, que hoje é o Xi Jinping. E isso é bem interessante se você parar pra pensar, né? Não é uma democracia, mas existe alguns pesos e contrapesos ali no meio, e as pessoas chegam ao poder ali por desempenho, que é algo muito, muito bizarro, se a gente parar pra pensar num conceito democrático, né? Sim, e se pensarmos que a China é um país supostamente comunista... deixou de ser comunista há muito tempo. Supostamente comunista, sim. Que o Partido Comunista Chinês funcione como uma empresa. Não, basicamente, você cresce por desempenho. É um negócio muito interessante. É muito interessante. Mas sim, há pessoas que mesmo assim continuam a dizer que... Pronto, a achar que isso não são verdadeiras repúblicas, no sentido em que não temos todas estas características. Lembro-me de um grande político português, o Mário Soares, dizer, por exemplo, quando lhe perguntavam sobre a Terceira República, que supostamente é aquilo que nós temos hoje em dia, e ele dizia sempre muito indignado: isto não é a Terceira República, isto é a Segunda República, porque a ditadura não é uma democracia, nem é uma república, é uma ditadura. É verdade, isso é verdade. Então você diria que o que seria a China para você? Seria uma ditadura? É uma seria ditadura. O quê? É uma ditadura, mas não tem necessariamente a figura de um ditador. Sim, mas podemos olhar, é assim, se nós formos, como tu estavas a dizer, a forma de funcionamento do Partido Comunista Chinês assemelha-se hoje em dia muito a uma empresa, e nós até podemos acreditar que das pessoas que estão dentro daquela empresa, que se possa ascender ao cargo de presidente pela via do mérito, também aqui com 40 aspas. 40 aspas. Muitas aspas à volta de mérito. No entanto, é muito debatível se um presidente tipo Xi Jinping não terá um poder quase absoluto. Ou seja, eu não acredito que se o presidente da China disser alguma coisa, ou se tomar uma decisão, que haja um sistema que permita fazer de contrapeso a essa decisão. É verdade, porque se você parar a pensar, o que a China está fazendo em contenção das pessoas por causa do coronavírus, só conseguem fazer isso porque é um estado autoritário. Sim. Porque você não pode impedir uma pessoa, por exemplo, uma democracia como o Brasil, você não pode impedir uma pessoa de ir e vir, a não ser se você declara estado de sítio. E isso é uma coisa que claramente demonstra que a China não é democrática, e muito menos uma república, né? Mas aí tem vários casos que a gente pode discutir, por exemplo, o Irã. O Irã, teoricamente, é uma república democrática. Sim. Eles têm eleições diretas, eles têm um presidente, eles têm um congresso, eles têm um judiciário, eles têm literalmente um legislativo, um executivo e um judiciário. Porém, tem o Ayatollah, que está acima de tudo isso, e a Guarda Revolucionária, que é um aparato paramilitar acima do Estado. E aí é interessante, né? Como tem todos esses casos, que vale talvez até um dia a gente discutir um pouco mais sobre isso, né, Ricardo? Sim, estas semi-repúblicas autoritárias. Maravilhoso. Bom, Ricardo, a gente está terminando aqui o nosso primeiro episódio sobre a República, mas nós podemos trazer uma culpa de alguém aí, que olha só, a gente falou que uma chave muito importante para as repúblicas contemporâneas foi a Revolução Americana. E eu consigo provar de uma forma extremamente veloz que a Revolução Americana foi culpa de Bartolomeu Dias. Vamos lá então. Bom,
A gente falou que a Revolução Americana começou com aquela revolta sobre a taxação das coisas, né? Uhum. E um dos gatilhos para essa revolução foi o Tea Party em Boston, né? A festa do chá, que quando as pessoas da colônia em Boston se revoltaram com a Inglaterra, eles saquearam um navio da Companhia Britânica das Índias Orientais, tacando chá nas águas, Ricardo. Já estou a começar a ver uma ligação. Olha só, e como você sabe, a gente já falou nos outros episódios, aquela relação britânica com Portugal, etc. A Companhia Britânica das Índias Orientais, ela só existiu e só existe na história até hoje porque Bartolomeu Dias dobrou o Cabo da Boa Esperança, que é onde fica o Cabo da Boa Esperança, basicamente Cape Town, que foi um local colonizado pelos ingleses, Ricardo. Então, se não fosse por Bartolomeu Dias ter dobrado o Cabo da Boa Esperança e feito a Inglaterra trazer chá das Índias, a Revolução Americana nunca teria acontecido e talvez nós nunca teríamos uma república até hoje, Ricardo. Podemos, então isto é uma coisa boa. Podemos agradecer a Bartolomeu Dias. Então a gente não vai dizer que ele é culpado disso, a gente vai agradecer. Vamos agradecer a Bartolomeu Dias. Também muito obrigado, Bartolomeu. Já merece um agradecimento grande. Muito obrigado. Graças a você nós temos Donald Trump e Jair Bolsonaro. Não há como fugir. Coitado do Bartolomeu. Bom, muito obrigado, pessoal. Nos vemos semana que vem. Até para a semana.